como vocês estão? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Nessa série de vídeos que nós gravamos sobre comportamento humano, sobre dependência química, sobre depressão, sobre ansiedade. Eu queria pedir uma gentileza para vocês, né, de me seguirem nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, sempre como o psicólogo Mário Pacheco, né? Eu tenho também um curso muito bacana que está hospedado lá no Hotmart, que fala sobre técnicas psicoterapêuticas e manuseios psicoterapêuticos, né? Para você tratar a sua dependência química, a sua depressão e a sua ansiedade. Dê a você mesmo a chance de conhecer o meu curso. É um curso muito honesto que está realmente vendendo bem. As pessoas têm muito interesse e estão gostando, porque é um curso honesto que explica e que fala direitinho o que você deve fazer, pelo menos até onde a gente sabe o que você deve fazer para sair das drogas hoje em dia, né? E falando em droga, falando em comportamento, falando em como viver nesse mundo de hoje em dia tão complicado, né? Um seguidor me fez uma pergunta e pediu uma explicação ou algo que pudesse ajudar em como a gente consegue ter uma autodisciplina nesse mundo de hoje em dia, nesse mundo contemporâneo, nesse mundo moderno, né? Como é que a gente se autodesafia para ter uma autodisciplina, né? Como que a gente desenvolve uma autodisciplina, né? A psicanálise, a psicologia, ou qualquer pessoa, né, que pare para pensar, a gente vai entender que a autodisciplina, ter disciplina, né, você não nasce com isso, você constrói isso. É uma construção psíquica, né, que você vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Ela está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento do seu ego, do seu eu, né? Que é aquela instância, né, que vai buscar mediar os impulsos que nós temos no inconsciente e as exigências do nosso superego, né? Lá no meu inconsciente tem lá vários impulsos, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, o meu desejo é esse, o meu desejo é aquele, é aquilo, é o outro, é a droga, é a compra, é o vício, é isso, é aquilo, né? Mas o meu superego, né, que é o que me protege, diz para mim, não, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim, isso é imoral, isso é amoral, isso é antiético. Então, você precisa desenvolver aí uma autodisciplina, né? E como é que a gente faz para desenvolver essa autodisciplina? É sobre isso que a gente vai tentar falar um pouquinho hoje, né? O mundo moderno hoje em dia nos bombardeia, né? Com informações, com estímulos, com tentações, com desejos, né? E aí muita gente, principalmente as pessoas que param e pensam um pouquinho, que eu disse aqui muita gente, mas que na verdade quando a gente compara com os que não pensam, a gente vê que tem muito mais gente que não pensa do que gente que pensa. Agora, quem pensa, quem para pensar na vida que está tendo, chega à conclusão que precisa ter uma disciplina, que a vida precisa ter uma disciplina, né? A cultura contemporânea, a sociedade moderna, a atual, né, completamente movida através das redes sociais, né, nos leva sempre a uma cultura do imediatismo, do prazer, constantemente, né? As comparações, as ofertas que nos é feito, né? E aí isso nos coloca às vezes frente a uma capacidade que eu começo a entender
será que eu tenho a capacidade de ter autodisciplina? De conseguir passar por tudo isso? Esse trator de informação, esse trator de desejo, esse trator de imediatismo que passa em cima da massa humana, do povo, o tempo todo. E aí você tem que pensar, não, eu preciso ter disciplina, eu não posso ceder a tudo, né? As redes sociais é o que existe de maior aí nesse fluxo de constante de informações, de estímulos, dificultando a nossa concentração para termos uma autodisciplina, para mantermos uma agenda, para mantermos uma rotina para realizar as tarefas necessárias para que eu viva bem, né? Até um tempo atrás, né, muitos pacientes que chegavam no meu consultório, né, reclamavam muito de rotina. Eu detesto rotina, eu não gosto de rotina, a minha rotina não é boa, eu acho rotina uma coisa muito ruim. Olha, a rotina é a melhor coisa que existe na vida do ser humano que quer ter saúde mental. Você tem que saber o que você vai fazer de manhã, de tarde, de noite. Você tem que saber o que você vai fazer hoje, baseado no que você fez ontem. O que você tem que caminhar um pouquinho mais, o que você tem que evitar. Como será que vai ser amanhã? Porque baseado no que você faz hoje, você já tem que ter uma rotina para amanhã, né? Rotina é disciplina, tá? Mas aí, como é que eu faço para ter uma capacidade suficiente para controlar os meus desejos e os meus impulsos através dos objetivos que realmente são importantes para mim, né? Dentro de uma disciplina, dentro de uma agenda, dentro de uma rotina, né? Isso é uma construção psíquica, tá? Você precisa ter muito cuidado com os impulsos que você tem no seu inconsciente. Ah, mas se está no inconsciente eu não vou saber. Não, você saberá sim, porque eles são externalizados através dos seus impulsos, externalizados através do seu desejo, tá? Só que a gente tem o superego. Vamos exemplificar. Nós temos o ego, que é isso daqui, o eu, né? Nós temos o superego, que nos protege, né? E nós temos o id, o inconsciente, que tem um monte de coisa guardada lá dentro, que normalmente são externalizadas através do desejo de fazer. Às vezes, por exemplo, você fica bravo, fica irritado numa situação e quando você vê, você já foi grosso, já foi mal educado com alguém. Isso é uma coisa que está lá no seu id, no seu inconsciente, né? E que você gosta, tem o desejo de ter aquele comportamento para poder se proteger, né? Mas aí vem a autodisciplina. Eu tenho que ser assim? Aí a autodisciplina diz assim para você: qual é a tua rotina do dia a dia que pode levar a você ter esse tipo de comportamento? Aí você tem que mexer na rotina para ter a autodisciplina, para ser melhor, né? O nosso superego nos protege através do quê? Dos nossos valores morais, dos nossos valores sociais, tá? Ele exerce um papel fundamental na nossa autodisciplina. Olha aí, eu disse valores. É algo que as redes sociais hoje em dia não valoriza, né? Valores morais, valores sociais. Vamos lá, o que é isso? O que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, até onde eu devo ir, onde eu devo parar, o que eu devo pensar, o que eu não devo pensar, o que eu devo evitar, o que eu devo tentar, o que eu posso,
o que eu não posso, o que eu quero, o que eu posso, o que eu preciso, o que eu necessito. Esse é o nosso superego, nos limitando, delimitando, nos dando um entendimento que eu tenho que retroceder, mas também nos dando um entendimento que eu posso avançar, né? Esse nosso superego é ele que nos impulsiona a seguir regras, né? A nos comportar da maneira que nós consideramos correto, tá? É fácil? Não, não é. É difícil? Também não é. É possível e você tem que tentar. Equilíbrio, equilíbrio. Autodisciplina é equilíbrio. Se você tem um superego que ele é extremamente rígido, que te leva a um sentimento de culpa dependendo do que você faz, né? Te leva a um sentimento de culpa, a uma inibição, a uma dificuldade para ser espontâneo, para conseguir prazer, você tem que procurar esse equilíbrio, procurar um autoconhecimento para te ajudar no autoequilíbrio, para que você consiga entender até onde você pode ir, até onde você não pode ir, pelo menos naquele momento. E se esse superego existem crenças que te limitam, vamos trabalhar essas crenças para que esse seu ponto de equilíbrio, porque às vezes o equilíbrio da pessoa está assim. Aqui está você, aqui está a sua vida. O equilíbrio está assim, né? O que é que você tem que fazer? Vai diminuindo isso até você nunca vai ficar assim o tempo todo, mas você pode ficar assim. E não assim. 8 ou 80. Não. É ali. Ali no meio. Digamos que entre o 8 e o 80 existe, vamos lá. Vamos estabelecer um ponto de equilíbrio aí. Cada um estabelece o seu. 40, tá? Eu vou ficar aqui no 40. Então eu fico aqui, 38, 37, 36, 35. Opa, preciso melhorar um pouquinho, tentar um pouco mais, tá? Esse equilíbrio tá abaixando muito. Vou entrar numa depressão, vou ficar mal. Então eu aumento, tá? 39, 40, 42, 43, 44, 45. Opa, tô muito excitado, tô muito exagerado. Vamos voltar. Então você fica ali naquele equilíbrio. Isso é equilíbrio. Isso é autodisciplina. Isso é autoconhecimento, né? A autodisciplina ideal não é aquela que reprime todos os nossos desejos, mas assim aquela que encontra um equilíbrio entre eles, entre os desejos e as demandas da minha realidade. O que a minha realidade está demandando? O que a minha realidade está precisando? Mas até onde o meu desejo quer ir? Entendeu? Então assim, eu tenho que desejar o que eu preciso, o que eu necessito. Tá? Posso ter sonhos maiores? Posso, mas assim mesmo ainda tem que ser dentro de uma realidade. Tá? Eu quero ser rico. Então tá, a realidade é eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que me esforçar. Né? Isso é autodisciplina. A capacidade de flexibilizar essas regras, de encontrar prazer nas pequenas coisas e de gostar, de celebrar. Eu estou muito feliz porque eu estou conseguindo fazer, estou conseguindo ter um alto equilíbrio, né? Não fiquei chateado com isso, não fiquei exageradamente eufórico com aquilo. Por quê? Porque está dentro da minha realidade, né? Vamos passar aqui algumas pistas para que você possa tentar desenvolver essa autodisciplina, né? Conhecer a si mesmo, se conheça. É fundamental você compreender os seus desejos, os exageros dos seus desejos, ou a forma macabra de coisas macabras ou erradas ou que não são legais que você deseja, né? E não só são os desejos, os medos que você sente também e também as motivações que você tem. Então você precisa conhecer seus desejos, seus medos, suas motivações para poder gerenciar isso de uma forma mais eficaz, tá?
Eu tenho o desejo de comprar um carro que custa muito caro, mas eu tenho medo de não conseguir pagar. Mas eu estou motivado a trabalhar, guardar um pouquinho de dinheiro e arrumar uma estratégia para comprar esse carro? Ou eu estou motivado a comprar um carro mais barato, mais simples, porque isso está dentro da minha realidade, tá? Vamos levar para a dependência química. Eu tenho o desejo de ficar usando cocaína a vida toda, eu não tenho vontade de parar, mas eu tenho medo de não voltar mais, de ter vários problemas sociais, de não conseguir ter um relacionamento, de não conseguir ter um emprego legal, de entrar numa situação psicótica. Então vamos lá, o que é que me motiva a parar? O que é que me motiva a mudar essa situação? Isso é autodisciplina. É o gerenciamento da sua própria vida, tá? É muito. Se você quer ter uma autodisciplina, se você quer ter um equilíbrio, você precisa estabelecer metas para você realistas. Não adianta você viver na Disneylândia, não adianta você ficar pensando em coisas que você não vai conseguir fazer, né? As metas ambiciosas, elas são importantes, não vamos dizer que não são, porque são, mas é preciso que elas sejam alcançáveis de alguma forma, porque senão você vai se frustrar e vai perceber que não teve autodisciplina nenhuma, que você simplesmente cometeu mais uma vez um erro aí e que você não tem disciplina nenhuma, né? E tem uma outra coisa, todas as vezes que você faz alguma coisa legal na tua vida, procure ficar satisfeito, sabe? Aquela coisa de você, ai que legal, celebrando as pequenas vitórias, né? A rede social gosta de falar dessa forma, é isso, tá? Eu tô satisfeito com o que eu tô fazendo, tá legal assim, tá? Por quê? Porque isso nos motiva a continuar. Eu fiquei satisfeito com uma coisa que eu fiz. Foi pequeno, deu um resultado pequeno, tá? Mas me motiva a continuar. Da próxima vez, talvez eu tenha a criatividade ou a oportunidade de fazer de uma forma diferente. E se eu fizer de uma forma diferente, eu vou me sentir melhor ainda. E por quê? Porque eu fiz isso de uma forma honesta, com autodisciplina, com equilíbrio, né? Busque aí ajuda profissional, se for o caso, tá? Para ver até onde você pode ir, até onde esse medo não está deixando você ir, né? O que é que te motiva a ir ou que te motiva a mudar de caminho, né? Conclusão, a autodisciplina, ela é um desafio constante. O equilíbrio emocional, o equilíbrio das suas atitudes. Porque uma coisa está ligada à outra. Aqui está o meu emocional, aqui está a minha atitude. Não, claro que não. Tá junto ali, né? A autodisciplina, ela é um desafio constante de fato, tá? Mas com a ajuda aí de uma terapia, de uma análise, você pode compreender melhor os mecanismos que sustentam essa autodisciplina e desenvolver estratégia para fortalecer. Que mecanismo é esse? O desejo, o medo, a motivação, a coragem, a esperança, a tristeza, a alegria, a raiva. Tudo envolve um mecanismo que vai ajudar você a desenvolver estratégias para que você tenha uma outra disciplina. Isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Eu tenho que fazer isso daqui, eu posso abrir mão. Tá? Ao invés de você ver a autodisciplina como uma imposição, como uma exigência, né? Ao invés de você ver a sua rotina como uma imposição, como uma exigência, é bom você enxergar ela como uma aliada em busca de uma vida mais plena e mais realizada, tá? A autodisciplina, a rotina, o dia a dia bem elaborado, equilibrado, o equilíbrio não deve ser visto como uma exigência, uma autoexigência. Deve ser enxergado como uma coisa
que você se alia para te ajudar a ter uma vida melhor. E você que vai desenvolver essa autodisciplina, tá? Eu espero ter trazido aí para você a possibilidade de você pensar um pouco mais sobre a tua autodisciplina, sobre a tua rotina, sobre o teu dia a dia, o como você pode fazer para ter uma disciplina melhor, se disciplinar de uma forma melhor, pensar de uma forma melhor, julgar de uma forma melhor, decidir de uma forma melhor, seguir o seu dia a dia de uma forma melhor, né? E lá na frente você vai perceber que você era uma pessoa equilibrada ou menos desequilibrada do que você realmente não gostaria que fosse, né? É bom que tenhamos um equilíbrio, né? Agradeço por terem me ouvido, deixem seus comentários, me sigam nas redes sociais, por favor, tá? E se quiserem sugerir assuntos interessantes para que a gente possa trazer e estar falando sempre aqui, vai ser um prazer. Agradeço muito, muito obrigado e até a próxima.